Caras e caros amigos, formulo votos de que todos estejam bem, assim como os vossos familiares. Nestes tempos particularmente complexos que atravessamos, é perfeitamente compreensível que sejam muitas as dúvidas e até as angústias que nos assaltam. Dúvidas e angústias para as quais nem sempre encontramos, na múltipla informação que diariamente nos entra em casa, respostas simples, concisas e claras. Temos sido, aliás, diria eu, inundados por informação algumas vezes contraditória e sem base científica, e que, embora por certo involuntariamente, acaba, em alguns casos, por aumentar ainda mais essas nossas angústias e incertezas. Ora, foi por isto que, com base nas perguntas que mais frequentemente são formuladas, se entendeu produzir um conjunto de pequenos vídeos informativos nos quais procuraremos transmitir-lhe os esclarecimentos que pretende. Fazendo de forma rápida e simples, face àquilo que é atualmente conhecido e cientificamente válido no âmbito desta pandemia pela Covid-19, e na certeza de que é ainda muito o que a medicina não conhece relativamente a esta problemática, ou pelo menos muito aquilo que ainda não conhece completamente. Procuremos hoje responder a três das questões mais frequentemente formuladas. Quais são os sintomas da Covid-19? Dentro destes, quais os sintomas mais graves ou que devem constituir sintomas de alarme da Covid-19? E o que é que deve fazer quem vivencia sintomas suscetíveis de corresponderem a uma infecção pela Covid-19? Comecemos pela primeira questão. Quais são então os sintomas da Covid-19? Mas antes, relembremos que, felizmente, na maioria das situações, esses sintomas serão leves a moderados e que assim sucederá em cerca de 80% dos casos, sendo que em apenas 20% deles esses sintomas serão intensos, exigindo eventualmente internamento hospitalar, mas que, lamentavelmente, em cerca de 5% dos casos, eles serão mesmo bastante graves. São sintomas que habitualmente se catalogam em três grupos. Um grupo de sintomas gerais, um grupo de sintomas mais conhecidos por sintomas respiratórios e um terceiro grupo de sintomas, mais vulgarmente designado por sintomas gastrointestinais. Estes sintomas são então os seguintes: a febre, isto é, uma temperatura acima dos 38 graus centígrados, as dores de cabeça, a tosse, os espirros, a congestão nasal, as dores de garganta, a falta de ar, isto é, uma dificuldade em respirar, as náuseas, os vômitos, a diarreia, a perda de paladar e a perda do olfato. Deixem-me dizer-vos que, curiosamente, estes dois últimos sintomas, a perda de paladar e a perda de olfato, têm sido observados em algumas populações, nomeadamente na nossa população portuguesa, embora não fossem frequentes, nem estivessem muito registados nas populações onde a Covid-19 se começou inicialmente a manifestar, nomeadamente na população chinesa. De entre todos estes sintomas, os mais frequentes são a febre alta persistente, isto é, a temperatura acima dos 38 graus centígrados, a tosse e a dificuldade respiratória. Quando estas situações evoluem para formas mais graves, vão surgir, infelizmente, as pneumonias graves, as falências de órgãos, nomeadamente a insuficiência renal, e que, em algumas situações, evoluem, como todos sabemos, lamentavelmente, para a morte. Portanto, se deve estar atento a todos os sintomas que acabamos de referir, aqueles que devem suscitar a sua particular atenção e preocupação, aqueles que devem alertar, particularmente, são a febre alta persistente e a falta de ar. De qualquer forma, se apresentar qualquer um dos sintomas que lhe referi, qualquer um dos sintomas suscetíveis de corresponderem a uma infecção pela Covid-19, não esqueça que deve contactar a linha telefónica SNS 24, através do número 808 24 24 24, ou então o seu centro de saúde ou unidade de saúde familiar, e relembro que é fundamental que todos tenhamos em casa o contacto telefónico do nosso centro de saúde ou da nossa unidade de saúde familiar, ou então, e ainda, e no seu caso específico, a linha médica 24/7 da Multicare, uma linha médica que está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, através do número telefónico
808 78 24 24. Encontrará do outro lado da linha um profissional de saúde qualificado que avaliará a gravidade dos seus sintomas, que aplicará o algoritmo relacionado com o seu contexto e lhe dará a orientação e o aconselhamento mais adequados para a sua situação concreta. Relembro também, para si que é cliente destes serviços, que temos igualmente disponível a SafeMod Medicina no Trabalho para o apoiar, para lhe prestar qualquer apoio ou aconselhamento de que eventualmente necessite. Estamos, sempre estivemos, continuaremos a estar à sua inteira disposição. Desejo, pois, que continue bem, que os seus familiares continuem bem e termino recomendando-lhe que se proteja, que proteja os seus, que nos proteja a todos. Obrigado pela sua atenção.